Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística, que, na minha opinião, comparado aí aos demais de padrão similar em termos de tamanho e quantidade de imóveis, hoje negocia com desconto muito grande, em torno aí de 25%, que é o VILG 1120 Logística FIA, um ativo que hoje tem um dividend yield aí na faixa de 0,8%, com expectativa de melhora, pensando aí para o final de 2025, não tem problema de vacância, não tem assim problema relevante na parte de inadimplência, mesmo assim hoje negocia com desconto grande aí comparado a pares como HGLG, XPLG, BTLG, por aí se vai. Então vou trazer aqui alguns pontos em relação a esse ativo. Lembro que isso aqui não é recomendação de investimento de forma nenhuma. Se o vídeo for útil, não esquece o like também, seu comentário, se você prefere, mesmo o HGLG, por exemplo, não tendo tanto desconto, prefere o HGLG ou acha mais vantagem a relação risco-retorno atraente aí, escolher o VILG 11. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui para dentro do relatório. A gestão deixa aqui alguns destaques. Vencimento dos contratos do fundo: 66% da receita bruta atrelada a contratos de locação, com vencimento a partir de 2028. Então, perceba que, além de não ter problema de vacância, a maioria dos seus contratos são de longo prazo. Tem uma coisa ou outra aí para esse curto, médio prazo que eu vou passar já já para vocês o cronograma, mas perceba que a grande maioria aí é para de 2028 para frente. Receita adicional contratada: o fundo possui receita bruta recorrente adicional de 3 centavos devido a contratos ainda em período de carência. Tal resultado será incorporado até o final de 2025. No início desse ano de 25, a gestão conseguiu ali basicamente zerar a sua vacância. Ano de 24, ali eles tiveram durante um período um certo problema ali de algo em torno de 5 a 10% de vacância, vem conseguindo reduzir essa vacância, mas geralmente você dá um período ali de carência de alguns meses, 3, 6 meses de carência. Então, o VILG fez esse contrato, né, conseguiu reduzir a vacância dele, mas durante esses meses que ele deu carência, o fundo acaba não recebendo esse resultado, que vai ser incorporado aí no recorrente muito em breve, já nesse segundo semestre, o que vai levar o rendimento dele para algo próximo ali a 70 centavos. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês já o guidance, que fica melhor. Levando em conta os períodos de carência de novos contratos de locação assinados, somado aos demais períodos ainda vigentes, o resultado do fundo apresenta um incremento de 3 centavos e 2. E aqui vocês podem ver, segundo semestre foi colocado ali na conta quase 1,5 centavo. Terceiro trimestre, a gente tem aqui fim de carência de 1,2 centavo. E no quarto trimestre, a gente tem aqui mais 2,8 centavos. Então, o fundo tem aí esse potencial de melhora no proveito por conta dessa zeragem, de certa forma, aí, das carências por conta dos aluguéis, dos contratos que foram feitos recentemente. Com isso, quando a gente pega aqui o guidance que eles colocam, levando em consideração as atividades em andamento e principalmente as realizadas de comercialização dos espaços vagos, a faixa estimada de rendimentos para o segundo trimestre ficou além de 65 e 70, e quando a gente pensa aqui para o terceiro trimestre, entre 67 a 72. Lembrando que, como eu mostrei para vocês ali agora, o fundo tem ainda uma parcela para receber, para encerrar de carência no quarto TRI. Então, no quarto TRI, a gente pode ter ali, quem sabe, mais um centavinho a mais de rendimento. Se você coloca na conta aí um rendimento de 71, 72 centavos e leva em consideração essa cotação ali na faixa dos 80 e poucos reais, é basicamente ali 0,85, 0,90, que é um patamar bem elevado aí comparado à média dos outros ativos, né? XPLG deve ter mais ou menos ali 0,75, HGLG em torno de 0,70. Na média, a gente não vê fundos de logística com dividend yield aí muito acima de 0,80. As estimativas se devem aos contratos de locação já assinados relativos aos espaços vagos que estavam vagos e que possuem carência em andamento, de acordo com a seção carências vigentes, que foi o que eu mostrei ali para vocês. E aqui a gente tem a escadinha, né? O fundo chegou a distribuir no ano de 24 58 centavos por cota. Agora, se a gente olha para esse novo patamar, né, é uma valorização aí bem considerável, um crescimento bem considerável dentro dos seus rendimentos, devido aí à redução de vacância e, consequentemente, custo, né? Porque se você tem um imóvel vago, você não só está deixando de ter lucro, mas você tem custo ali com aquele ativo. Bom,
Passada essa parte de resultado, né, que o cotista deve receber, mostrei um pouco da situação aí que eu vejo como muito boa, né, essa expectativa de melhora do provento, que inclusive essa é uma das razões que o fundo performou bem. A gente chegou a ter o VILG no início de 25 ali na faixa dos R$ 70, R$ 71, 68 mais ou menos ali, que foi a mínima das últimas 52 semanas. Quem comprou naquele preço, né, tá com o yield on cost bem interessante. Mas vamos aqui para dentro do portfólio dele, como é que está a situação do fundo e até para tentar identificar, né, o que é que faz o mercado precificar o VILG tão diferente dos outros fundos aí de logística. Pelo menos eu vejo dessa forma. Carteira do fundo hoje, 1,9 bi em ativos, tem aqui patrimônio líquido de 1,7, logo a gente percebe aqui um pouco de alavancagem, até aqui eles colocam embaixo, né, obrigações financeiras 309 milhões de reais, hoje o caixa dele não seria suficiente se fosse para pagar tudo agora, 77 milhões de aplicações financeiras contra 309 que ele deve, o fundo possui 309 obrigações financeiras de longo prazo, líquido aí com as aplicações ficaria em 232, representando um montante aqui para vencer no curto prazo, né, em até 12 meses, 6,9. Aqui a gente até tem quais são esses ativos. 33% da dívida dele vence ali em 2031, 2036 e aqui a gente tem mais um outro com vencimento em 2031. As taxas deles aqui não são taxas altas, embora a gente ter um fundo ter que pagar IPCA mais 7,5 é um valor que custa um pouco, mas hoje se você olha um título do governo, está basicamente aí nessa mesma situação. IPCA mais 7, IPCA mais 7,2. Então, está basicamente aqui o que o governo não está tendo que pagar para se financiar. No cronograma, pessoal, a gente vê aqui que de principal, em 2025 ele tem que pagar ainda 12 milhões de reais, 20 milhões de reais em 2026 e 25 em 2027. Basicamente, o caixa dele vai dali a quase 2028. Porque quando a gente olha aqui as aplicações financeiras, ele tem aqui quase 80 milhões de reais. Então, esse caixa ainda vai durar aí um pouquinho para conseguir fazer frente a esse cronograma e essa alavancagem dele. Lá de 2028 para frente, que nós temos aqui 2 anos com algo próximo, um pouco acima dos 30 milhões de reais para pagar. Aí vai ser necessário, talvez, a venda de ativo ou uma emissão de cota se o mercado na época estiver bom. Mas no curto, médio prazo, eu acho que a situação do fundo no assunto aqui financeira, para mim, segue bem tranquila. Outra coisa bem interessante, receita aqui, indicadores operacionais, receita média de aluguel. Perceba que o VILG, a linha azul aqui, está sendo negociado metro quadrado acima da média de mercado, 23,30 versus 22,60 nesse último mês. E se a gente pega aqui nos últimos 12, perceba que sempre o VILG é negociado, a receita por metro quadrado ali, acima ou idêntico ali à média de mercado, não vem sendo abaixo da média de mercado. Acredito que isso mostra o quanto que os resultados do fundo, os imóveis, localização, a situação do imóvel, tem seu valor para o inquilino, já que teve revisionais e tudo mais, até os aluguéis que eles conseguiram agora, vêm sendo negociados a um preço bem interessante. Taxa de ocupação também é uma outra coisa muito boa, porque enquanto a média de mercado vem sendo ali algo próximo a 90%, o fundo trabalha aqui com 96,9%. 97 em alguns casos, o pior caso ficou em 92,7, mas perceba que sempre a ocupação dele é melhor do que a média de mercado. Então, são dois indicadores melhores do que a média, tanto o preço por metro quadrado quanto taxa de ocupação melhor que a média de mercado. Inadimplência, quando a gente olha aqui, perceba que ele tem alguma coisa de inadimplência, 1,3, 1,4, é um pouco do negócio, né? Sempre tem aí um inquilino que pode acabar atrasando por alguma razão, mesmo que depois pague, mas vai entrar aqui como atraso, né? Como inadimplência. Se você for olhar outros portfólios, por exemplo, o XPLG, geralmente tem ali uns 2, 3% de inadimplência, então não é algo tão anormal assim, embora seria interessante se estivesse zerado, mas infelizmente tem aí alguma coisa de inadimplência, mas perceba que não é nada de muito relevante. E quando a gente olha portfólio, o fundo é composto por 15 participações imóveis, distribuído em 7 estados do país, totalizando 590 mil metros quadrados, com 50 locatários diversos. O maior é que me preocupa um pouco, que é a Tokstok, 15% da receita dele, para um ativo do segmento mais aí varejo, sendo que essa empresa há pouco tempo já passou uma situação um pouquinho apertada financeira.
Mas tirando essa, a gente tem aqui Ambev, que tem uma situação muito tranquila, Grupo Magalu, acho que vai dar na mesma história aí, tranquila, Boticário e por aí se vai. Então tem vários inquilinos aqui de boa qualidade, sem contar que o maior inquilino, tirando aqui a Tokstok, que é 15%, nenhum outro ativo representa 10%. Então é um portfólio que, na minha opinião, também é bem diversificado aí por inquilinos, não é um imóvel específico ali só para aquele inquilino, ou não tem uma dependência muito grande. Se perder aquele inquilino, a situação do fundo fica muito difícil. Exceto aqui, como eu citei, né, a Tokstok, que de fato esse aqui, uma inadimplência, seria um ponto bastante de atenção. Então eu diria que o ponto que mais me incomoda aqui é esse inquilino, porque representa muito para o inquilino que vive uma situação financeira um pouquinho mais apertada. Se talvez fosse aí a Magazine Luiza, Ambev, eu acho que eu acharia mais tranquilo, né? Não me esquentaria tanto. Tipo de contratos, a gente tem 91% típico. Eu gosto mais dos contratos atípicos, embora às vezes na hora de fazer o contrato o cap da operação é menor do que o típico, exatamente porque tem ali todo um protocolo para se quebrar um contrato atípico, né? Tem toda uma multa que é mais difícil de a gente ver o inquilino sair, mas no contrato típico também, se for com um bom imóvel, com uma boa localização, raramente a gente vê problema de vacância assim. Inclusive, na parte da vacância, que eu mostrei há pouco para vocês, deu para perceber que o VILG não tem, assim, problema de vacância nos últimos meses. Segmento de atuação, transporte e logística aparece com 31%, e-commerce com 30%, né? Que vai entrar ali esses inquilinos mais para varejo, os demais representam um pouco menos. Aqui a gente tem os estados, sendo que Minas Gerais é o principal, com 31%, 35%. São Paulo, acho que seria uma boa se eles conseguissem aumentar um pouco mais a posição em São Paulo. Acho que é uma região que não tem assim, a gente não vê problema de vacância. E aqui a gente tem a lista de ativos que ele tem dentro do portfólio. O portfólio apresenta um prazo médio aqui de quase 4 anos. Cronograma 2026 tem ali 10%, que é o ponto mais principal para a gente monitorar. A inadimplência, se acontecer, já que tem o inquilino ali que representa, aquele único inquilino que representa mais 10%, e o próprio vencimento aqui de 2026, porque 2025 não temos nada aqui de relevância. Mesmo que não conseguisse renovar esse contrato, 0,9 não vai fazer muita diferença aí dentro do portfólio. Reajuste sempre tem, mas como vocês puderam ver ali há pouco, eles vêm conseguindo reajustar o preço por metro quadrado ali, está melhor do que a média de mercado, então acho que segue aí bem tranquilo. IPCA é quase tudo do portfólio, GPM não representa muita coisa. E aqui a gente tem mesmo o ativo, né, detalhando que eles colocam aqui um pouco sobre cada um desses imóveis, e a gente vê que os imóveis não são aí para um inquilino específico, são vários inquilinos aí, tem aqui alguns, né, como é o caso desse, que é para o grupo Magalu, mas uma parcela dele a gente vê ali que são imóveis para vários inquilinos, o que diversifica ainda mais a situação do fundo aí. Bom, pessoal, acho que eu consegui passar os principais pontos do VILG 11. Como eu citei no início do vídeo, é um fundo que a gente vê esse desconto em relação ao patrimonial comparando aí com a média desses grandes fundos, bem diferente, né? Enquanto a média negocia ali próximo ao patrimonial, aqui a gente tem mais de 20% de desconto, o dividend yield também é um pouco melhor do que a média de mercado, mas os números do VILG não me assustam assim comparado à média do mercado, porque a vacância está controlada, a ocupação está melhor que a média de mercado, metro quadrado melhor que a média de mercado, e a alavancagem eu considero bem controlada ali, o cronograma está tranquilo para ele, então não vejo assim problemas, não sei se pela gestão, a 20, né, que eu também não vejo assim um problema na 20, talvez em outros ativos, mas infelizmente é um ativo aí que o mercado deixa um pouco mais de lado, que eu considero aí que isso pode gerar até alguma oportunidade para o investidor que não vê, talvez aí o trabalho da gestão como um ponto de atenção. Mas gostaria muito de saber a opinião de vocês aí nos comentários, o que é que acham do VILG 11. E fecha aqui o vídeo pedindo mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, isso é bem importante aqui para o crescimento do canal. Tem também a opção hypar, seu comentário, o que é que você acha do ativo, outros ativos que você está de olho aí de segmento logística, solicitação de vídeos, lembrando que os membros têm prioridade nos pedidos de novos conteúdos, tem aí essa opção membro que você vai ter esses benefícios exclusivos, além do prioridade nos pedidos, você tem também vídeos exclusivos, onde sempre que eu faço alguma movimentação na minha carteira, eu comento aqui para os membros, mostrando um pouco da ideia, porque que eu estou comprando, porque que eu estou vendendo, tentando passar aí um bônus aí para quem se torna membro do canal. R$ 4,99, vou agradecer de coração se você puder se tornar membro.